Amigos, certamente não cansaram. Claro, estou gravando, faço a gravação de diversos exercícios, por isso que de vez em quando uma dislalia, dificuldade de pronunciar alguma coisinha pode acontecer, né? Dislalia, né? Dificuldade de falar, né? Mas isso acontece quando o trabalho é estafante, mas vamos lá, vocês merecem. Vamos então agora para o exercício 34. A instrução é a mesma sempre e a questão número 1 é esta. O técnico suspendeu o jogador. Aqui começaram a aparecer as adverbiais, apontando para o verbo e ainda da semântica causa. E aqui determina o nome, é oração adnominal. Esta é adverbial, aponta para o verbo e traz uma semântica, e essa é adnominal, porque vai determinar um nome. Termo acessório, a seta é pontilhada, né? Então, o técnico suspendeu o jogador. Ele tem que transformar esta oração aqui, que está reduzida, vamos dar-lhe forma de oração desenvolvida. Também podíamos deixar reduzida. Por chover, eu tenho que deixar antes, tem que começar isto aqui para que se sinta que a causa caia aqui. A causa tem que cair no verbo suspender. Por chover, ou porque chovia, ou como chovia, ou como quando expressa causa, ou como quando vem no começo, que vem antes do verbo principal, ele sempre fica causal, não é modal, é causal. Então aqui, como, né? Como chovia, o técnico suspendeu o jogador. Qual jogador? Sobre ele pairavam dúvidas quanto às suas condições físicas. Sobre quem ou sobre o qual? Sobre o qual acho melhor, né? Vamos ver? Porque chovia, ó. Tá, ótimo. Deu só a forma desenvolvida, ó, com conjunção. Não trouxe a forma por chover, que daria também, né? Mas preferimos aqui a desenvolvida. Porque chovia, o técnico suspendeu o jogador, sobre o qual pairavam dúvidas quanto às suas condições. Como chovia, né? Então, observem, quando ele vem no começo, ele fica causal. O técnico suspendeu o jogador, sobre o qual pairavam dúvidas quanto às suas condições. Ótimo. Questão 2 do exercício 34. De novo aqui, causa. O técnico suspendeu o jogador. Ele não podia, o jogador, ele no dia anterior não veio ao treino. Opa, isso aqui é para ser causa de não vir. Por que não veio? Porque chovia. Porque chovia. O técnico suspendeu o jogador, que no dia anterior não veio ao treino porque chovia. Tem que colocar aqui. Não posso dizer porque chovia, que senão cai aqui a causa. A causa aqui, segundo a solicitação, orientação dos entagramas, deve cair sobre não vir. Por que não veio? Então, o técnico suspendeu o jogador, esse ele desaparece porque entra o relativo, que no dia anterior, né, não veio ao treino porque chovia, né? Aí cai aqui a causa. O técnico suspendeu o jogador que no dia anterior não veio ao treino porque chovia. Exato, texto completo. Exato, acertamos, né? Questão 3. O funcionário realmente fez tudo. Bom, como ele fez? Tens grande admiração por ele. Que funcionário? Aquele por quem tens grande admiração. Então vai ser o funcionário por quem ou pelo qual tens grande admiração, fez tudo, tá? Como a lei manda, conforme a lei manda. Tá? Vamos ver? O funcionário por quem tens grande admiração, fez tudo como a lei manda. Funcionário pelo qual, por quem ou pelo qual, né, tens grande admiração, realmente fez tudo conforme a lei manda. Exatamente como prevíamos, né? 4. O rádio é melhor. Opa, qual rádio? E a comparação melhor o quê?
de quê? Então, o rádio, esse o vai dar lugar para o quê? Que é objeto direto, pronome relativo, porque vai ter que ser relativo para determinar esse nome. Então, o rádio que tu compraste. Esse é o rádio que tu compraste. Determinei qual rádio. Por meio de uma oração abdominal, que começa com o pronome relativo, e o relativo é que é objeto direto. Esse o só serve para ser objeto direto, quando é pronome oblíquo. Né? Então, que tu compraste, é melhor, temos que comparar, do que, para a comparação é do que o que, tá? Que aquele, qual aquele? Que ontem eu comprei. Esse que? Aquele que ontem eu comprei. Então, o rádio que tu compraste é melhor do que aquele que ontem eu comprei. Vamos lá ver? O rádio que compraste é melhor do que aquele que eu ontem comprei. O rádio qual compraste é melhor do que aquele que eu comprei. Para não repetir, podia ser o que simples aqui. Na comparativa temos o que e do que. O rádio o qual compraste é melhor que aquele que comprei. Certamente para não ter duas vezes o mesmo que, só que aqui é relativo e aqui seria conjunção subordinativa comparativa, adverbial comparativa. Mas vamos lá. Questão 5. O recruta escondeu-se. Qual recruta? E por quê? E ainda reduzido de infinitivo. Tá? Só pode ter preposição, conjunção não. O recruta, ele denunciou o levante, então o recruta que denunciou o levante, né? E se ele desaparece, entra o relativo, ele é sujeito, o relativo que vai ser sujeito, mas vai iniciar esta oração. O recruta que denunciou o levante escondeu-se. Por que esconder? Para não ser perseguido. Para não ser perseguido. A fim de não ser perseguido. Finalidade e infinitivo. Não ser perseguido. Manter a forma reduzida. Confira. O recruta que denunciou o levante escondeu-se para não ser perseguido. O recruta que denunciou o levante escondeu-se a fim de não ser perseguido. Observem, finalidade expressas pela preposição, pelas preposições aqui, né? Tá? E a oração fica reduzida porque isso aqui é preposição. Conjunção é que provoca a desenvolvida. Condição. Qual é o conectivo que introduz a condição? É se e caso. Iremos ao museu. Nós conseguir ônibus, a condição. Ônibus, museu. Que museu? Nele há um esqueleto petrificado. É para determinar qual museu. Com uma oração adjetiva que tem um nele, que vai ser onde, no qual ou em que. Tá? Iremos. Bom. Condição. Para que caia aqui, temos que aproximar essa adverbial. E a adverbial gosta de vir depois do seu verbo, antes do seu verbo. Está aqui o seu verbo. Tá? A oração adverbial também tem um verbo dentro. Então, caso consigamos um ônibus, ou caso conseguirmos um ônibus, iremos ao museu. Qual? No qual, ou onde, ou em que há um esqueleto petrificado. Vamos ver? Olha, o caso, em que, onde, no qual. Caso conseguirmos um ônibus, iremos ao museu. Qual museu? Em que há um esqueleto petrificado. E aqui tudo a mesma coisa. Se conseguirmos um ônibus, caso conseguirmos, são duas condicionais. Olhem, a conjunção condicional traz essa ideia de hipotética, se conseguirmos, né? Contratou mais um engenheiro. Por que mais um engenheiro? Causa. Porque por ser muito arrojada a obra. Mas qual obra? Que pretendia realizá-la? Esse lá desaparece porque entra o relativo. Então, contratou mais um engenheiro.
porque a obra que pretendia realizá-la, interessante, tivemos que colocar aqui a oração adnominal tem que vir depois do nome, né? A obra que pretendia realizar era muito arrojada. Olha o porquê contratar mais um engenheiro. Contratou mais um engenheiro porque a obra que pretendia realizar, desaparece esse lá, era muito arrojada. Vamos ver? Como a obra, colocou como no começo, ele ficou causal. Mas também se colocarem aqui não tem problema. Como a obra que pretendia realizar era muito arrojada, contratou mais um engenheiro. Contratou mais um engenheiro porque a obra que pretendia realizar era muito arrojada. Determinamos a obra por meio de uma oração adjetiva. E a obra era muito arrojada, né? Claro, aqui temos pretendia realizar, que é um verbo, é outro verbo. Então, cada verbo forma a sua oração. Pretendia realizar, vamos considerar um verbo composto, tornando este aqui como auxiliar. Verbo composto, que queria realizar, que podia realizar, são todos verbos auxiliares, acidentais, acidentalmente são auxiliares. 8. A obra, ser tão arrojada, oração principal, verbo principal está aqui, só recebe setas. A obra que queria realizar, era tão arrojada, tão provoca consequência, está aqui, tão, e só temos uma conjunção consecutiva, é o que. A obra que pretendia realizar era tão arrojada que teve de contratar mais um engenheiro, tá? Consequência, né? Esse tão provoca a necessidade de termos uma oração consecutiva, uma consequência. E está aqui. E ela começa com que não é pronome relativo nem conjunção integrante, é conjunção subordinativa consecutiva, que vem sempre depois de tão, tanto, tal, né? E tamanho. Confira. A obra que ele pretendia realizar era tão arrojada que teve de contratar mais um engenheiro. Está aqui. Ótimo, vamos para frente. O clube não receberá o atleta. Qual clube e qual atleta? O clube de seu glorioso passado te falei, de cujo glorioso passado te falei. Determinei clube com o relativo cujo, que é um adnome relativo. De cujo glorioso passado te falei. Não receberá o atleta. Não receberá o atleta. Nós queremos o retorno. Nós querer o retorno dela. É a atleta feminino dela. Então, aqui o relativo, da qual nós queríamos, de cujo retorno, vamos ver aqui, não é? Esse dela é possível. Nós queremos o seu retorno. Nós queremos do seu retorno. Vamos lá. O clube não receberá o atleta, de cujo glorioso passado até falei. Nós queremos o retorno dela. De cujo retorno queremos. Vamos ver como é que eles montaram. O clube, de cujo glorioso passado te falei, não receberá o atleta, cujo retorno nós queremos. Cujo retorno dela, cujo retorno nós queremos, cujo sem preposição. Mas e esse de, ele dá a ideia possessiva, que significa seu. Nós queremos o seu retorno. Podemos riscar esse dela aqui, porque ele é possessivo, e colocar aqui. Nós queremos o seu retorno, por isso que é cujo aqui, sem preposição. Ótimo. Questão 10 do exercício 34. Faremos uma excursão.
Bom, condição. Ah, uma condição é seu caso. Mas e se tu ser aprovado no vestibular? Ah, condição. Caso sejas aprovado no vestibular. Se fores aprovado no vestibular. Ah, faremos uma excursão. Que excursão? Aquela com a qual tanto sonhas, tu sonhas, né? Segunda pessoa. Então, se tu fores aprovado no vestibular, faremos a excursão com a qual tanto sonhas, com que tanto sonhas. Ou então caso, só que o caso é capaz de exigir subjuntivo, caso sejas aprovado no vestibular. Você também exige subjuntivo, mas caso sejas aprovado no vestibular, faremos a excursão com a qual tanto sonhas. Isto está aqui, se fores, caso fores, aprovado no vestibular, faremos uma excursão com a qual tanto sonhas, com que tanto sonhas. Ótimo. Quer dizer, vocês já devem dominar demais até isto. E ali, parabéns, vamos esperar o próximo exercício.